É bom estar aqui? Você está feliz de estar aqui? Desde a abertura aí, já fomos mexidos. Hoje minha irmã mandou uma mensagem, mano, eu queria abrir o culto. Eu falei, rapaz, eu dei um grito. Eu estava na rua e fiquei muito emocionado de saber que ela queria abrir o culto. Não é fácil você, de uma hora para outra, depender de pessoas, né? Estar com dificuldade para se locomover, passar por esse processo todo que ela está passando, mas eu louvo a Deus porque Deus tem promessa na vida da minha irmã, e Deus tem cumprido aí essa obra na vida dela. Em nome de Deus, eu falei, ó, não quer aproveitar e pregar, não? Ela começou a rir. Irmãos, eu nasci num lar cristão, né? Desde garoto. Minha mãe, eu fico imaginando, aí com poucos dias de vida, minha mãe já me levava para o culto, lá na Assembleia de Deus, na Ilha da Conceição. Eu não esqueci o nome daquela rua lá da ilha, lembra? Rua B, lá na Rua B, na Ilha da Conceição. Hoje é um prédio gigantesco, uma igreja muito grande, mas eu era levado lá para a igreja, e minha mãe já convertida, meu pai já convertido, a história deles bem pesada, bem complicada, de muitas situações, mas quando eu nasci, eu já estava num ambiente muito bom. Então, eu tive muito amor da minha família, muito amor da minha família. Só que eu nasci com estrabismo na vista esquerda, que eu só fui saber o que era depois de adulto. Minha mãe dizia que eu nasci assim por causa de um susto que ela levou quando ela viu meu avô. Meu avô foi visitar ela e meu avô foi responsável pelos maiores sofrimentos da vida da minha mãe, abandonou, espancava. Então, depois de minha mãe já ter casado e tudo, ter vindo para o Rio de Janeiro, meu avô aparece. E minha mãe criou a ideia de que foi nesse momento em que ela passou mal que eu nasci com essa deficiência. E depois de adulto eu fui no oftalmologista, já casado. A oftalmologista fez lá o exame, olhou e ela falou assim, me mostrou lá o exame. Pela primeira vez eu vi o meu olho, né, no exame. E ela falou, isso aqui provavelmente sua mãe teve toxoplasmose na gravidez, e a toxoplasmose ela atinge muito a visão da criança, do bebê, do feto. A maioria nasce totalmente cega. Na sua vista atingiu só a vista esquerda. Mas isso é toxoplasmose. Aí explicou tudo, aí eu fui saber pela primeira vez o que eu tinha. Mas, como eu falei, eu tinha um ambiente maravilhoso dentro de casa. Meu pai é um pai maravilhoso, minha mãe, minhas irmãs, tudo direitinho. O meu problema foi colégio, por conta da minha deficiência. Algo simples, que não me impedia de fazer as coisas. Eu só me dei conta que alguns esbarrões que eu dava, algumas coisas que eu quebrava, era por conta da monovisão. Depois de adulto, eu não percebia isso, essa minha dificuldade nos espaços, né? Tudo isso eu só fui perceber muito depois. Então, não me atrapalhava em nada, mas a questão dos colegas era o que pegava. Então, eu sofri muito bullying. Desde quando eu comecei coisas que eu lembro, eu sofri bullying. Não tinha para onde eu correr. Não tinha um ano que eu tivesse isento de bullying. Tinha um ano, não tinha um minuto, sempre, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. E isso me arrebentou. Arrebentou minha autoestima, arrebentou. Eu tinha muita timidez, muita dificuldade de falar em público, seja para fazer uma oração, seja para qualquer coisa. É muito bom ver a mãe da Sandra aqui. Estou muito feliz. Qual o nome dela? Eu sempre esqueço. Celina. Igor que me lembra, Igor toda vez. Celina. Eu estou muito feliz de ver. Quando eu te encontrei lá na rua, em pé, ali, com uma cor bonita, eu falei, gente, que maravilhoso, né? Ela estava internada, então agora está aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da irmã Celina? Deus te abençoe, minha irmã. Estou muito feliz. Glória a Deus. Então, é isso. O meu problema foi esse. Então, eu era um garoto da igreja que não falava. As minhas irmãs falavam assim, você é um sujeito indeterminado, você não prega, você não canta, você vai, até quando você vai ficar aí? Então, eu era assim. Então, se você adolescente está aqui, se eu pudesse estar no teu lugar, eu ia estar muito feliz, porque eu queria ouvir o que você vai ouvir aqui hoje. Naquela época, eu fiquei muito tempo calado.
Há um profeta na Bíblia que diz assim: fiquei por muito tempo calado, agora também darei grito como uma mulher que está de parto. Então, um momento da minha vida, eu falei: chega de ficar calado, chega de me esconder, chega de ter medo. Eu tinha medo, eu tinha pânico de falar em público, eu tinha pavor, eu tinha tudo isso. Se tivesse um exemplo de medroso, de tímido, sou eu. Eu já contei aqui minhas loucuras. Pegar van e ficar tão sem graça de dizer que meu ponto chegou, que eu ia parar no Porto da Pedra. Já vinha andando do Porto da Pedra para Porto Novo, porque não tinha coragem de dizer: eu vou descer nesse ponto. Eu ficava orando para ter alguém para descer. Se não tivesse ninguém para descer, eu achava que era um sacrifício para o motorista parar uma van para eu descer, mesmo que eu estivesse pagando. Olha o nível. Então, se você está aqui, você vai dizer assim: não, eu também... Não. Ó, um exemplo pior do que o meu, nós vamos empatar, mas em termos de timidez, de medo, para exercer o chamado como o meu, é difícil achar. Então, nós vamos empatar. Então, hoje eu quero dizer para você que é tímido, para você que tem medo, para você que sente algo ardendo dentro de você, mas você não consegue colocar isso em prática, essa palavra é para você, porque eu sentia o chamado. Eu senti o desejo, eu via as dificuldades dos ministérios, os jovens não tinham uma liderança, como a gente tem agora do Ian, do Vitor e da Italine, que estão fazendo um trabalho incrível com os adolescentes. Na minha época não tinha, eu via necessidade e eu me via na frente, eu me via liderando, eu me via falando, mas quando eu pensava em colocar em prática, eu tinha medo. Então, essa mensagem é para você. E começa lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5. É uma mensagem baseada no texto só, de Lucas, praticamente. Lucas 1, 5. Que vai falar do nascimento de alguém que nasceu com um propósito, que nasceu com um chamado, que é João Batista. Diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que é o pai de João Batista, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala aí do louvor aí, ó. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Então, olha só, vamos parar aqui, vamos continuar já. O sacerdote, ele fazia parte de uma linhagem, não podia ser, eu quero ser sacerdote, não. Era uma família. Você tinha que nascer numa família lá da tribo tal, aí você era sacerdote. E entre os sacerdotes havia um sorteio, às vezes uma vez no ano, para ver quem ia entrar no lugar mais sagrado do templo. E quando sortearam, caiu para Zacarias. Zacarias que ia entrar ali. Então, o que aconteceu? Era um momento muito tenso, porque ele ia entrar no lugar mais importante e mais sagrado. Muitos não voltavam de lá vivos. Tanto que eles entravam amarrados. Porque se eu desse alguma coisa errada, a pessoa caía morta e ele tinha que ser puxado, porque ninguém podia adentrar aquele espaço. Jesus acaba com isso, porque ele rasgou o véu. Hoje o teu quarto se torna esse lugar mais santo possível. Fecha o teu quarto, ora a Deus, e em secreto ele te vê. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas naquela época era assim. Então Zacarias foi sorteado. Versículo 10. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Guarda isso aí. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino,
pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Olha a missão de João. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria do justo. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam pelos seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, disse Isabel. Exclamou ela: tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aí, nesse intervalo aí, nós temos o anúncio do nascimento do primo de João Batista, que é Jesus. Então, nós vamos pular isso aí, vamos voltar para lá, para a história de João Batista, no capítulo 57. Versículo 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento do que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai. É muito normal até hoje. Bota o nome do pai, Elias Júnior, né? Botar o nome do pai. Mas Isabel disse: não, seu nome é João. Porque o anjo tinha dito para Zacarias que o nome era João. Seu nome é João. Então eles lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos, perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Atente para isso aqui. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Versículo 66, é o que a gente quer destacar nessa noite. Todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Olha que coisa linda o versículo 76, quando Zacarias começa a profetizar, começa a agradecer e começa a abençoar, falar de Cristo e falar do nascimento de Cristo e falar também do seu filho, do seu próprio filho. Nós vamos ler só a parte que ele fala do seu filho, versículo 76. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graça é a eterna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. E estava falando sobre Jesus. Para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Que história linda, né? Irmãos, essa é a história de João. Fala do seu chamado. João nasceu com um propósito definido. É muito bom quando você encontra o seu propósito, quando você não tem mais dúvidas. Eu nunca imaginei, depois de 40 e poucos anos, entrar numa crise e achar que eu não estava no lugar que eu deveria estar, que eu não estava exercendo o que eu deveria exercer. Entrei numa crise, passei na faculdade federal e fiquei em muita crise,
Porque eu falei, já que eu passei, é porque Deus tem isso para a minha vida. Agora eu vou investir em outra área. Agora eu vou poder ter um recurso. E não vou precisar mais depender tanto da ajuda e da soberania de Deus. Eu acho que talvez eu quisesse isso, estar um pouco mais livre. E aí, às vezes, minha esposa fala, meu filho, você estava numa boa empresa, você tinha um salário legal, você tinha tudo, e um dia Deus não te falou lá dentro que teu lugar, seu tempo naquele lugar tinha acabado, antes mesmo de vir toda a crise que se veio pela área naval, você já não se sentia fora de lá? Minha esposa às vezes me questionava, mas pela minha insistência, ela respeitou, e eu comecei a me lançar naquilo que estava aparecendo na minha frente, e comecei a me envolver, comecei a estudar. Mandei muito documento lá para a UF, mas, gente, era muito documento, fiz exames, fiz tudo o que preciso. E comecei a faculdade, no meio da pandemia. E daqui a pouco eu começava a perceber uma crise se instalando dentro de mim. Porque, um lado, havia alguém querendo estudar, querendo ir para uma área nova, querendo fazer alguma coisa. Mas eu percebi o tempo todo que, para fazer aquilo, eu teria que abrir mão do meu chamado. Eu não conseguiria conciliar as duas coisas. Eu louvo a Deus por quem consegue, mas eu não conseguia. E eu pedi a Deus, me deixa exercer uma outra profissão. Eu vou poder ajudar, eu vou poder não ser pesado para a igreja, eu vou poder fazer o muro da nossa igreja, vou poder fazer a obra do prédio da nossa igreja. A gente vai poder investir mais. E eu comecei a vir e tentar, mas havia como se fosse alguém dando soco em pão de faca, ou como Paulo recalcitando contra os aguilhões. Havia uma dor na minha alma, porque eu percebia que eu precisaria deixar de lado o meu chamado. Eu precisaria ver pessoas para me cobrirem durante aqueles 6, 7, 8, 10 anos, enquanto eu estava me preparando. E isso me deixou muito mal, eu fiquei muito doente, muito. Fui parar no psiquiatra, para você ter uma noção. Tomar remédio. E um dia, e uma coisa interessante que eu falava assim, eu quero ouvir Deus, Deus tem que falar comigo, Ele tem que me responder. Eu queria ouvir o que eu já sabia, mas eu queria ouvir de Deus. E eu orava, falava, Senhor, fala comigo, usa alguém para falar comigo, fala na tua palavra, faz alguma coisa. Nada. E o tempo ia passando, os meus amigos perguntavam, e aí, estamos sentindo sua falta. E eu, não, calma, vamos lá e tal, tentando fazer as provas, dando meu jeito. Daqui a pouco, um dia, minha esposa, andando comigo, depois de um culto, ela falou assim, ei, agora é o que eu estou lembrando. Deus falou comigo ontem. Ela falou assim, meu, você não queria, ela falou assim, você não queria ouvir Deus? Você não queria uma resposta de Deus? Ontem eu estava deitada. Antes de pegar no sono, eu via você num mercado, você escolhendo algumas verduras, algumas coisas. Do lado de fora daquele lugar, eu podia ver tudo destruído, pessoas morrendo, acidentes acontecendo, um caos instalado. E você estava muito entendido ali naquele mercado, escolhendo algumas coisas para levar para casa. Você não conseguia ver o que estava acontecendo lá fora. E algumas pessoas tentavam te avisar, ei, olha lá, olha o que está acontecendo. E você não via, porque você estava muito envolvido com aquilo ali. O mundo estava desabando, mas você não estava percebendo. E ela falou assim, só isso que eu tenho para te dizer. E ali eu vi e percebi o quanto que eu estava insistindo em descobrir aquilo que Deus já tinha me mostrado. Talvez eu esteja dizendo para pessoas aqui, que talvez estejam com seus 40 anos, ou 15, mas ainda tenham algumas dúvidas do que fazer, de como exercer esse chamado. Aqui nós temos alguém que nasceu já dito, olha, você será aquele que virá no espírito de Elias. Esse João Batista, ele já nasceu com um carimbo, você vai ser alguém responsável por preparar o caminho do Senhor. Como seria bom se nós nascêssemos com algo que nos dissesse, olha, você é isso, o seu chamado é esse. Deus vai querer te usar nessa área. Além da sua profissão, Deus quer te usar assim. Mas nós não nascemos assim, nós vamos descobrindo. João Batista nasceu com um propósito. O próprio Jesus falou a respeito dele, lá em Mateus capítulo 11, versículo 7. Jesus mesmo diz,
Enquanto os discípulos de João saíam, mesmo depois de João mandar questionar se Jesus era Jesus, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Que era João Batista, né? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não! Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procura um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estivessem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Então, João tinha um propósito, João tinha uma missão, João tinha um chamado, mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu e você não somos diferentes de João. Todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos. E quando nascemos, uma expectativa foi gerada ao nosso respeito no mundo espiritual. No mundo espiritual, assim como os vizinhos de João disseram que será desse menino, também foi dito ao teu respeito. Não importa se na tua história o seu nascimento foi acidental ou não foi desejado. Não importa a forma da onde você veio. Não importa o estado, a cidade que você veio, o tipo de casa que você morou, Deus te criou com um propósito. Assim como João. Isso é muito importante. Como aqueles vizinhos diziam: o que vai ser esse menino? Agora a grande pergunta é: você se importa em saber qual é o seu propósito? Você se importa em saber qual é o seu chamado? Isso mexe com você, isso tira o teu sono. Isso, volta e meia, você fica: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou você que já tem exercido, já tem ajudado pessoas, já tem se envolvido, ainda assim você se pergunta o tempo todo: o que eu posso fazer mais? Isso te incomoda. Você perde o sono tentando descobrir o porquê da sua existência e de como você pode servir a Deus melhor. Essa é a pergunta. Ou você vive como qualquer um que vive, ou isso te mexe com você, ou isso tira o teu sono. Você tem desejo de saber. O teu coração arde por isso. Você tentou ignorar, você tentou levar, você teve até filhos, você casou, tudo bem, está tudo legal, mas Deus continua querendo te levantar poderosamente. Ele tem pressa em nos usar. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos estavam preocupados, porque já era uma cena estranha, ele conversar com uma mulher em público, numa época que era proibido um homem falar com uma mulher em público, e pior, ela além de ser mulher, ela era samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus estava quebrando uma série de etiquetas ali. E além disso, Jesus estava um tempo sem comer. Então, diz lá, João capítulo 4, versículo 30, que os discípulos disseram, João 4, 30. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Isso é de quem está preocupado. Minha mãe faz muito isso. Quando eu estou envolvido com alguma coisa, minha esposa também. Aqui na igreja também, quando a gente está na correria, o pastor já comeu. Come. Fulano, come. Tá, você está resolvendo, você está organizando aí, come, os discípulos, come, diz lá, insistiam, come Jesus. Ele está pregando, ele está falando para uma mulher, a mulher foi lá chamar o povo para ouvir.
E os discípulos de Jesus, come, Rabi, come. Versículo 32, ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Havia muito essa dificuldade, os discípulos confundia o que era literal com aquilo que Jesus queria falar mais profundamente. Então, ele falou, alguém trouxe comida para ele? Estranho. Ele falou que ele tem uma comida que a gente não conhece. Versículo 34, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus. A minha pergunta é, você tem fome, você tem sede, você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Você sonha com isso? Você deita a sua cabeça no travesseiro e volta e meia você se vê fazendo alguma coisa, ajudando pessoas, exercendo um chamado qualquer. Isso ainda mexe com você ou não? Porque isso era o alimento dele, isso que causava fome nele. Jesus compara a sua vontade de fazer a vontade do Pai e terminar a sua obra com o seu alimento. Ele tinha consciência que os campos estavam brancos. E o campo branco é o campo pronto para a colheita. Ele tinha consciência e ele ficava naquela expectativa, eu preciso trabalhar. A ponto de trabalhar tanto e esquecer de comer. Porque ele tinha a consciência da emergência que é o chamado. João 4,35, ele acaba dizendo, logo depois, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Vocês não conhecem a agricultura, vocês não dizem, 4 meses agora vai ter colheita. Eu lhes digo, aí eu acho interessante isso aqui. Ele diz assim, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ele vai dizer, olha, abram os olhos, há uma versão que diz, despertem e olhem à sua volta. Abram os olhos espirituais, se isso não está acontecendo dentro de você, se isso não tira o teu sono, se o teu chamado não é uma pergunta. Ele está dizendo nessa noite, ei, abra os olhos, desperte para isso. Os campos estão brancos. Chegou a hora da colheita. Ah, pastor, mas como que eu sei se eu estou vivendo o propósito, se eu estou vivendo o chamado? Se sua semana envolve além dos seus. Tua semana envolve além da tua filha, além do teu filho, além do teu marido, além da tua esposa, além da tua mãe, além do teu pai. Tua semana, tua agenda, quem está na tua agenda? O que te envolve a tua semana? Quantas pessoas estão envolvidas na tua oração, no teu sonho? Quantas pessoas você tem carregado? Há homens que carregam um aleijado e levam até onde Jesus está. Eles não estão preocupados com seus sonhos, eles não estão preocupados com as suas demandas, eles estão preocupados com alguém que precisa de algo, de uma intervenção do Senhor. Quantas pessoas da tua semana estão envolvidas com você? Se não há pessoas, se não há só além dos seus, só há você mesmo, é porque há algo que tem que ser despertado, e eu oro para que isso aconteça hoje, e Deus tem pressa nisso. Por que eu falo e volto a esse tema sempre? Porque isso tem um prazo. Nós estamos vivendo já um pré-aniversário de 15 anos da nossa igreja. E como todo aniversário, a gente reflete sobre muitas coisas. Uma das coisas que tem vindo na minha mente é como será o futuro dessa igreja. Hoje de manhã eu falava aqui para um grupo de... Quantos irmãos de manhã? 15 irmãos. Uma mensagem, um texto de Gálatas, capítulo 5, incrível. Incrível. Eu olhava assim, aí tem uma hora que eu falei assim para eles, assim, olha só. Aí eu falei assim, acho que está aqui. Aí eu vim aqui nessa porta aqui. Aí porque a outra porta quebrou, essa é uma nova. Mas Elias fez questão de fazer tudo que a outra tinha. Aqui está escrito, ó, ministério comprometidos com a palavra. E eu falava isso para eles. Essa era uma das bandeiras, e é uma das bandeiras do nosso ministério. Eu lembro que foi até a Beri que falou. Mano, nós temos que botar uma das nossas bandeiras, ministério comprometido com a palavra. Foi porque o compromisso com a palavra que essa igreja começou. E eu falava assim, imagina alguém chegar aqui e saber disso, e olhar para esse número de irmãos de manhã, estudando a palavra.
Então, por que eu volto a esse tema de chamado? Porque isso é perigoso demais. Porque há coisas que eu não faço mais. Há coisas que eu fazia, mas não faço. Até às vezes dar um pulo, um salto, já é diferente agora. Eu esqueço da minha idade. Aí eu pulo como eu pulava antes. Porque na minha cabeça, eu falava isso no outro dia, pessoal, na minha cabeça eu ainda estou garoto. Mas o meu corpo já está dando sinais de que o negócio não está legal. Há coisas que o tempo vai tirando e limitando da gente. Há coisas que Paulo vai dizer que alguém solteiro vai fazer e que um casado não pode fazer. Foi uma das decisões de Paulo de ter uma vida celibatária, porque ele dizia, eu não posso, olha só o senso de urgência do apóstolo Paulo, ele diz, eu não posso perder tempo. E como ele tinha um dom de celibato, ele vivia uma vida celibatária, não é que todo mundo tem que viver, mas ele dizia, eu não posso, porque quem é casado vai cuidar das coisas de casado, ele vai dizer isso, e quem é solteiro vai viver as coisas do Senhor, vai ter mais tempo. Aí ele vai terminar dizendo assim, tudo bem, se você não tem um dom, você case, não tem problema, mas viva como se casado não estivesse. Quando ele diz isso, não é para você largar a tua família, como muita gente faz, abandonar, tratar mal, não, é para que nós venhamos cuidar da nossa família, mas também cuidar de gente. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, diz as Escrituras, e remir o tempo é aproveitar bem cada oportunidade, ter oportunidades que não voltam. Eu não sei se você já teve a sensação de ter oportunidades que se passaram. Algumas vezes eu vivi isso, de eu estar para visitar uma pessoa e aquilo não deu certo, foi adiado, e daqui a pouco adiou mais uma vez, e daqui a pouco chegou o recado, não precisa vir mais. Deus já recolheu minha mãe. É horrível. Imagina esse segurança que pôde evangelizar o irmão da sunamita, que oportunidade, imagina se na cabeça dele, ele pensa, não, eu não vou fazer isso, tem muita gente olhando, não é o momento, não, ele pegou aquela oportunidade, isso é muito sério, porque isso é fruto de oração de uma família, é fruto de pessoas que estavam orando, e a promessa tem que se cumprir, irmãos. Tem coisas que tem que se cumprir, e Deus precisa levantar a sua vida, para que essas promessas se cumpram. Se você não fizer, outro vai fazer. Porque foi o que ele disse para Esther. Esther, se você não se levantar agora, Deus vai levantar outro para fazer. Mas será que não foi para essa oportunidade que você chegou aonde você está? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu odeio a sensação de deixar de fazer o que era para eu fazer, para que o outro faça, pela minha covardia. Eu lembro quando eu não queria servir o exército, porque eu já sabia que eu não poderia servir, pela minha deficiência. Mas a hora que eu olhei lá e vi excesso de contingência, aí a expressão mais usada era você sobrou. A sensação não foi legal. Eu sempre lutei contra a autoestima e sabia que eu não tinha sido escolhido. Por mais que eu disse que eu não queria ir servir, não poderia servir, mas aquilo mexe. Como diz o louvor da Nova Vida do Alcântara, que não passe de nós, o teu Espírito. O que foi dito a nós venha a se cumprir. O que foi dito a teu respeito, Marcele. O que foi dito a teu respeito, Anderson. O que foi dito a teu respeito, Rafael. O que foi dito a teu respeito, Anthony. O que foi dito a teu respeito, Renato. O que foi dito quando você nasceu. Esse é um varão valoroso. Eu vou usá-lo em muitos lugares. Que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Meu irmão, o que foi dito a nós, o que foi dito a você, por que você tem a paz que você tem, por que você tem a família que você tem, por que Deus te deu o emprego que te deu, a casa que te deu, Ele te deu toda a estrutura para que você abra a sua boca e anuncie as boas novas. Então eu volto a esse tema, porque o lugar mais rico do mundo é no cemitério. Eu volto a esse tema, porque no cemitério é onde tem as maiores riquezas, os sonhos que não se realizaram, as poesias que não foram colocadas no papel direito, os projetos que não se concretizaram.
Os ministérios que não saíram do papel, da cabeça daquelas pessoas, é um lugar onde há muitos sonhos frustrados. E, meu irmão, é horrível essa sensação. Eu trabalhei na construção de algumas plataformas. Peguei o final da P50, peguei toda a P54, peguei a plataforma chamada Mexilhão, que era só de gás, enorme, construída a princípio na Ilha da Conceição, depois ela foi toda lá para Ponta da Areia. Peguei toda a construção. Depois eu fui para uma construção que eu nunca tinha trabalhado, que eu só ouvia falar. Os mais velhos falavam. Eu comecei a trabalhar na construção de navios. E foi uma das experiências mais incríveis. Quando lançaram o navio, o primeiro navio, acho que era Buarque de Holanda. Gente, eu não tenho como descrever o que foi aquilo. Porque o navio desce da carreira, chamada carreira, assim, eles colocam lá champanhe, com uma cordinha, aí foi até a Maria da Penha, que estava lá, que fez a oração, né, que batizou o navio, aí ela fez a oração, aí cortou a cordinha, aquela champanhe bate no casco do navio, e na hora que bate, o pessoal libera aquele navio enorme, desce aquela carreira. Quando ele desce a carreira, o vento, faz um vento, e ao mesmo tempo o pessoal da organização coloca a porção de papel picado, fogos e uma música altíssima. Gente, eu me arrepiei todo mundo chorando, os homens, todo mundo de roupa de estalhão chorava. Primeiro navio, depois da crise toda que viveu a área naval. Esse navio está por aí, navegando. Depois nós participamos de mais um navio, a Irmã Dulce. Depois de mais um outro navio, e esses 2 navios estavam com 90 e poucos % de prontos. E esses navios ficaram atracados lá, e foi quando deu todo o problema. Eles continuam, acho que não sei se eles já foram levados lá para a EISA, mas até um pouco tempo atrás eles estavam lá. Tem a foto aí, Luiz. Até esse Irmã Dulce, navio Irmã Dulce, ele invernou, ele encheu de água na praça de máquina, e ele invernou. E já se fala, já está vários anos parado, já se fala, bem escondido, em ir para a corte, ir para o ferro velho. Esse navio nunca navegou, nunca transportou óleo. A intenção da Transpetro era aliviar a sua frota, porque eles tinham que fretar navio. Então, vamos construir que a gente alivia. E aí, todo o projeto, gente que projetou, engenheiros que estudaram, que sonharam, dinheiro, mão de obra, gente correu risco. Eu não lembro se houve algum tipo de morte, eu não consigo mais lembrar, mas gente sofreu acidente, gente trabalhou, gente viveu muitas coisas aí, para um navio. E mais outro, tem 2, que nunca saiu do porto. Sabe por que eu prego isso? E volto a pregar sobre isso. Porque seria muito triste pessoas estarem aqui e nunca saírem do porto. Ou saírem um pouquinho. Ou saírem de forma, de qualquer maneira. Há um rei na Bíblia que foi visitar o profeta. E o profeta conversou com ele, pegou a mão dele, pegou uma flecha e lançou a flecha e começou a profetizar na vida daquele rei. Assim será, e começou a profetizar, estava um ambiente ali, Deus falando com aquele rei. Daqui a pouco aquele profeta falou para aquele rei: ei, pega essa lança aí, crava na terra. Aquele homem pega aquela lança, aí finca na terra, 1, 2, 3, talvez 4 vezes e para. E é dito para ele, o profeta diz para ele: ei,
se você cavasse essa lança várias vezes, eu destruiria o inimigo que está te perseguindo totalmente. Mas porque você cavou só 4 vezes, 5 vezes, tão pouco, e você não o destruirá totalmente. Gente, eu tenho certeza que Deus não diria isso para ele por uma atitude a esmo, por uma atitude despretensiosa. Não, eu tenho certeza que esse dito para ele foi porque alguém sem coração, alguém sem entrega, alguém que não percebe o ambiente, alguém que não percebe a urgência, alguém que não tem sensibilidade. Deus está chamando a gente para fazer da nossa vida a vida, a vida, a vida, a vida. Hoje, meu irmão, que se levante pessoas aqui para navegar nos mares, resgatando famílias, resgatando casamento, resgatando filhos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem medo? Eu também tenho. As marcas que a gente carrega nos acompanham. Deus vai tratando a gente. A gente faz terapia, a gente pede conselho, mas algumas marcas insistem. E há momentos da minha vida em que eu zero totalmente a minha autoestima. E aí alguém manda pensar, pastor, o senhor pode pregar aqui? O senhor pode ministrar para casais? Se não tiver alguém do meu lado, fala assim, ei, você é capaz. Deus te chamou para isso. Eu vou cancelando. É todo dia uma luta. Há um texto essa semana que mexeu muito comigo, porque há algumas ausências até dessa igreja que mexe muito comigo, que me machucam demais. E eu li um texto do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho, ainda que amando vocês cada vez mais, seja cada vez menos amado. O que eu estou te propondo nessa noite, o que o Senhor está te propondo nessa noite, não é sucesso, não é uma vida de glamour. E é por isso que a gente está vendo tantos escândalos envolvendo igrejas, porque se confundiu. Não é. Muitas horas você não vai ser compreendido, você vai amar mais e vai ser cada vez menos amado, porque você vai falar não o que você quer, mas o que as pessoas precisam. Deus está chamando você essa noite. Essa palavra é para você. Ainda dá tempo. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer através de você. Você não tem noção. O que eu faço, pastor? Mas como que é isso? Comece devagar. Eu não sei porquê. Eu fazia o que eu fazia, mas eu lembro de eu estar trabalhando de vigilante ainda, recém-casado. E na agência, trabalhei na agência do Alcântara. Se você for no Bradesco do Alcântara, eu trabalhei naquela agência por muitos anos, acho que uns 5 anos. E eu trabalhava ali, eu fazia o último horário, meu horário era de 2 às 10 da noite. Eu que fechava a agência. Tinha um negócio maluco lá, que eu tinha uma chave que ela só usava por dentro. Então, eu tinha que pegar tudo, não podia esquecer carteira, esquecer nada. Porque eu abria por dentro, e quando eu fechava a porta, não volta mais, só no outro dia. Então, se eu esquecesse qualquer coisa, eu não tinha mais jeito. Eu fechava a agência. E eu lembro que minha rotina era o seguinte: 2 horas eu chegava, o banco fechava às 4. Aí, quando dava às 16 horas, o banco fechava. Às vezes, final de mês, a agência ficava vazia muito rápido. Aí era aquilo, eu pegava meu livro, que eu tinha que preencher, do dia, de alguma ocorrência, sentava bem longe da porta giratória, para não ter risco, bem longe mesmo, já estava fechado lá na parte da frente, pegava minhas coisas, terminava de fazer o relatório. Eu até tentei achar a Bíblia, mas acho que está guardada, uma Bíblia desse tamanhozinho assim, puxava. Gente, eu não consigo explicar. Falei para minha esposa hoje, amor, eu lembrando desse momento, era uma sede de Bíblia, uma sede. A Bíblia pequena, toda marcada, eu lia, mas eu não conseguia parar. Era como se eu estivesse vendo uma série muito boa, que eu não conseguia parar de assistir. E eu lia, quando eu olhava, vai dar 10 horas, às vezes passava da hora. Meu Deus, o alarme, meu Deus, eu tinha que me arrumar. E uma vez até um subgerente falou assim: rapaz, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, o quê? Ele, rapaz, tanto
você lê esse livro, cara? Rapaz, que tanto você lê essa Bíblia? Eu falei, rapaz, eu não sei, é uma sede. E ali eu conheci as histórias da Bíblia. O seminário não me deu o que aqueles dias ali me deu. Uma sede, uma vontade, uma vontade. Gente, muito daquilo que eu li naquele período, Deus me usou por muitos anos no pastoreio. Deus vai começar a te levantar, Deus vai começar a te dar coisas, escritura, Bíblia, oração, comece a fazer alguma coisa, mas comece, porque eu tenho certeza que Deus quer e quer muito te levantar. Nós vamos fazer 15 anos, nós estamos envelhecendo, e vai ser preciso se levantar uma geração que continue tocando essa igreja. Se já é difícil agora, imagina na época deles. Deus quer levantar pastores nesse lugar, missionários, Deus quer levantar professores, Deus quer levantar gente comprometida com a palavra, que não se corrompam, e Deus tem pressa em fazer isso.